que aconteceu? Preso pela Polícia Federal, pai de Vorcaro doou R$ 1 milhão para partido de Zema. A ação foi realizada em 2022 ao diretório do Novo em Minas. Naquele pleito, Zema concorria à reeleição no estado. E aí eu pergunto pra vocês, e aí? Pergunta é essa, e aí? Nada demais. Eles falam, mas como assim? Não, mas não é legal doar. Mas não foi o Zema que criminalizou isso? Como bem diz o Gloves, o próprio Zema ontem abriu espaço para isso aqui. Situação legal, feita quando o Paquito não era reconhecidamente bandido. Mas quem se importa, não é mesmo? Triste, mas o mineiro se emocionou e implodiu sua candidatura. Já era. Carlos Bolsonaro fez 2 postagens ontem, onde ele traz uma reflexão que é meio óbvia. Reuniões com Lula, mesada para parlamentares atenderem interesses políticos, dinheiro para ministros de Lula, petistas não assinaram o CPI do Master. Eu botei de amarelo só as coisas ligadas ao PT. Patrocínio de piloto de Fórmula 1, patrocínio de time de futebol Flamengo, patrocínio de equipes de Fórmula 1, pai do Paquito, patrocinando o Partido Novo, mas o que a isentosfera faz? Tudo é muito previsível, com muita prudência e sofisticação. Aí coloca no título do Jardim. Paquito também financiou filmes sobre Lula e Temer. E aí o Carlos compartilhou uma postagem do Rodrigo Lorenzotti, que ele fala: Vorcaro financiou o filme do Lula, financiou o filme do Temer, reuniu-se com Lula fora da agenda, contratou por milhões esposa de ministro do Supremo, comprou participação de ministro do Supremo enquanto era investigado em sigilo, contratou ex-ministro da Fazenda de Lula por R$ 1 milhão ao mês. Nada disso virou um escândalo nacional. Mas bastou patrocinar um filme de Bolsonaro para a máquina entrar em modo apocalipse e se escancar a verdade. No Brasil, a perseguição contra a direita é implacável. E o mais revelador é ver quem se cala covardemente e quem acusa de forma oportunista. Muitos dos que surfam na onda da direita por conveniência eleitoral começaram a ser desmascarados. Aí o Flávio ontem foi na Globo News, talvez uma reedição de 2018, quando Bolsonaro tá coçando a canela, dá no meio da Globo, no Roberto Marinho, sobre 1964, e aí Mira Leitão bota a mão no ouvido e começa a repetir palavra por palavra no que estavam falando para no ponto. Bom, foi o que o Flávio meio que fez ontem. Esse vídeo aqui realmente vai ficar eternizado na história do Brasil. Vocês estão dizendo que eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas de congressos empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé, como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Vorcaro em mim? Ele viu, eu acho, tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlia, que seja com a expectativa de retorno desse investimento. Porque ele bota o dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula, tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que tá maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu tô pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Vorcaro. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que quando eu nego, na verdade, que conhecia que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Vorcaro. A pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma. Primeiro, que a pessoa que veio me abordar, eu conheço, desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente favorável ao PT e contra nós, e eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Não, senador. Assim, é investimento privado, como é de verdade. É de doer, né? Mas a males que vem para o bem, que oportunidade. Ouviu Flávio Bolsonaro falando na Globo News que a Globo recebeu 160 milhões lá no programa do Luciano Huck. E aí? A Globo é culpada também? Nossa! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Cortando para o outro lado, para a esquerda, a turma da esquerda fala algo que eu acho que você pode conectar com essa história aí que o Flávio aponta, né? Os 160 milhões da Globo. O Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo, tá lá nas confusões do Banco Master, tava lá sendo entrevistado pelo Breno Altman, e o Clark Souza postou um recorte.
Que ele fala assim, ó, nessa participação do Kiko Nogueira, editor do DCM, no Breno Altman, eles estão falando da mídia conservadora, ou mídia tradicional, como eles amam chamar, que é Globo, Estadão, Folha, etc., contra a mídia progressista. E Kiko Nogueira está denunciando como a elite financeira, mais especificamente a mídia tradicional, Estadão, Globo, Folha, tem inimizade com blogs como o DCM, 247, etc. Ele pede até transparência. A briga está ficando muito interessante. Eles estão se devorando. Mas é como o meu pai dizia, em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente vê de longe. E aí, Globo, vocês irão responder aos questionamentos da mídia progressista ou não? O que é que ele está questionando? Nós contamos. Sim. Acho que para isso que a gente existe. O Vorcaro deu mais 27 milhões para o Metrópolis. Tá? O site Metrópolis lá de Brasília. Exatamente. Um sócio do Vorcaro ajudou o Estadão a também administrar a dívida. O sócio do Vorcaro, tá? Com os grandes bancos. A mídia tradicional molda a narrativa do país, né? O quarto poder. Como o Flávio disse, ele é um senador da oposição que não tem nenhum espaço no governo. Não é um senador do centrão. Assim, o que é que o Paquito teria a ganhar com ele? Você consegue pensar em alguma coisa? Agora você corta pro Metrópolis. Mais de 25 milhões. Isso aí foi para expor a marca nos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Faz sentido pra tu? Aí o Estadão estava para fechar. Né, com prejuízo gigantesco. Com dívida de mais de, deixa eu ver, 6, 7, 8, 9 dígitos. Dívida de 9 dígitos. E aí? Esses grupos políticos que vendem narrativas, né? Ou podem passar um pouquinho a mão, a depender da situação, eu acho que teriam mais a oferecer pro Banco Master do que o Flávio. Eu te pergunto, o Estadão contou essa história pros leitores do Estadão? Não contou. Então, assim, né, dá licença, é muita cara de pau, né? Quanto deve ter custado esse evento da Globo? Muito cara de pau, né, gente? O evento da Globo, o Banco Master também tava lá. Por que os jornais não contaram? Logo que aconteceu, né? Saiu aí, Paquito é preso. Aí no mesmo dia que o Paquito é preso, o Estadão faz a matéria. Olha, denúncia, nós do Estadão temos envolvimento aí com pessoas próximas do Paquito. No dia que ele foi preso, o Metrópolis lançava, ó, recebemos o patrocínio da série D de dado, não é série B, é D, eu não sabia nem que existia, né? É muita cara de pau, como diz o Kiko Nogueira de esquerda. Não faço a menor ideia, mas seria interessante, fundamental, em nome da transparência, que a Globo dissesse que tem interesse naquilo. Né? Quem que chancelou o Vorcaro? Quem que transformou o Vorcaro num homem também com tantos tentáculos na elite brasileira? Nos 3 poderes ali. Pô, o cara vai fazer evento da Globo, você tá ali com um carimbo de que você é, não é? Foda, você é o rei da cocada preta. Pô, abriu portas pro cara. E agora é o quê? Né? Não conhecia, não sabia quem era. Pelo amor de Deus. Não engana, né? Para com isso. 27 milhões pro Metrópolis do Luiz Estevão. Você acha que a imprensa progressista, a mídia progressista, afeta a imprensa tradicional? A imprensa tradicional se sente machucada pela mídia progressista? Eu não tenho a menor dúvida, Breno. Não tenho a menor dúvida. O jeito como eles deram essa notícia aí do Vorcaro, você viu os caras babando assim de ódio. Com você ali, você incomoda, né? Quando você põe o dedo na ferida ali do genocídio em Gaza. Os caras querem, né, nos matar fisicamente, se possível, né? Não é só uma eliminação econômica, inviabilizar, se possível, chamam alguém, um sicário, para acabar com você. Aí pra falar do Metrópolis, vem lá o marceneiro do Metrópolis. Máximo respeito por quem repercutiu o contrato de milhões da esposa do ministro e agora repercute, sem nenhum porém, o senador pedindo milhões ao mesmo banqueiro. Os casos não são iguais. Pelo menos escreveu isso, né? Mas ambos merecem atenção. Nessas horas, fica muito claro quem tem interesse em fatos e quem escolhe repercutir apenas os fatos que lhes convém. Aí o Globo já deu no meio, já. Tem que repercutir tudo. Foi do Banco Master com o Metrópolis. Master pagou 27 milhões ao Metrópolis, que fez débito a empresas da família de Luiz Estevão. E aí, marceneiro? Aí vê. Assim como em outros casos, aí o banco pagou para a marca dele aparecer num comercial. O futebol da Série D. 27 milhões. O Samuel Pancha é aquele típico cara que chega em casa. Aí tá saindo do quarto dele um homem. Tá escrevendo isso no Twitter. Sem camisa. Malhado. Todo suado. Não tá molhado de tomou banho. Todo suado. O quarto dele não tem banheiro. Não, tava consertando o encanamento. Ele, beleza. Beleza, acreditei. A contrapartida é clara, expor a marca. 27 milhões na Série D. Ê, rapaz. Era o encanador que tava sendo sem camisa. Nem uma chave inglesa o cara segurava na mão. Você sabe que... Era o encanador que tava sendo sem camisa. Nem uma chave inglesa o cara segurava na mão. Só tinha uma mangueira, o encanador do Samuel Pancha. Qual a contrapartida de combinar na surdina
com um agente público um valor milionário cuja contrapartida ninguém sabe qual é. É combinado na surdina. Então, assim, quando você faz um filme, então o Samuel Punch, ele queria o seguinte, que o Flávio Bolsonaro postasse no Twitter. Não gravasse um history no Instagram. Daniel Vorcaro, por favor, tô gravando aqui esse vídeo publicamente pro senhor nos apoiar. É assim? Ah, marceneiro. O tempo vai passar, marceneiro. E tu vai ficar numa situação complicada. Aí o Globos comenta, né? O filme não foi sequer distribuído. Como podemos saber de antemão quais contrapartidas ocorreriam? Sob sua explicação, falta adicionar que a contrapartida foi o patrocínio ao Campeonato Brasileiro da Série D, operação via Will Bank. No dia da reportagem do Estadão, você apagou o post que fez, explicando a situação. Legal que explicou agora. Aí voltando para o Flávio Bolsonaro. O Flávio tem mais uma explicação para dar. Mas vamos falar que não é convincente. Porque não importa o que o Flávio falar, ninguém quer ouvi-lo, as pessoas querem criminalizá-lo. Eu estou explicando aqui que não tem absolutamente nada de errado. Tem uma relação contratual formalizada. É um fundo que é investigado pela CVM dos Estados Unidos, com a CVM séria, criteriosa, que faz auditoria nos fundos. O fundo presta contas para lá. Nunca teve nenhum contratempo, nada. Começa a acontecer quando param de acontecer os aportes. E o Daniel Vorcaro começa a descumprir os contratos, gente. Foi simples assim. Foi quando a gente teve que buscar outros investidores. A relação foi encerrada. Não tem absolutamente nada que tenha relação, né, nossa com o Daniel Vorcaro, que não seja o filme. É uma conversa monotemática, só sobre um assunto. Não tem absolutamente mais nada que possa aparecer, que possa vir. Será que vai vir mais alguma surpresa? Será que vem mais algum vídeo? Será que vem mais alguma investigação? Não tem absolutamente nada. A relação com o Vorcaro foi estritamente para isso. E no momento em que não se sabia que ele tinha todos esses problemas. Muita gente vai falar que não, essa explicação não cola. Você fala, cara, mas quando não está sendo nada sob jurisdição da SEC, faz a denúncia, então, formal, se tem uma coisa errada. Ninguém vai acreditar. Como ninguém também quer a verdade, mas mesmo assim, sei lá, a gente insiste. Eduardo Bolsonaro comentou ontem, porque saiu a seguinte notícia: a Polícia Federal suspeita que dinheiro de Vorcaro tenha custeado despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E Eduardo Bolsonaro vai fazer algumas afirmações que são um prato cheio para a esquerda se ele estiver mentindo. Se ele estiver mentindo, a esquerda pode amolar a faca e fazer a festa. O que eu acho que seria muita burrice afirmar o que o Eduardo está falando se não fosse verdade. Ele está dando o mapa da mina para a esquerda persegui-lo. Se ele estiver mentindo, ele está dando o mapa da mina assim, ó, vai por aqui que você vai me pegar na curva e você vai destruir a minha vida. Eu não acho que as pessoas são tão burras a esse ponto. Dá o caminho para ser perseguida, mas você sabe como é, né? Ave Maria. É o que o Eduardo comenta. A história que recebi dinheiro do fundo de investimento não se sustenta e é tosca. Meu status migratório não permitiria. Ó, já deu caminho. Ó, gente, se vocês provarem que eu recebi esse dinheiro, vocês conseguem me deportar, eu vou voltar pro Brasil e Dom Pedro III vai me jogar na cadeia, que é tudo que o PT quer. Ó, já deu caminho. Ele está explicando, ele está falando, eu estou te dando caminho para me deportar. Ó, rapaz, velho. Mas ele deve estar mentindo, né? Se isso tivesse acontecido, o próprio governo americano me puniria. Ele reforça, tá dando caminho. Se as pessoas estão convictas que Eduardo recebeu dinheiro, tá ali, um caminho para vocês conseguirem deportar Eduardo. No meu processo migratório, expliquei às autoridades americanas toda a origem dos meus recursos e não tive qualquer problema porque aqui não vigora um regime de exceção. Não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no fundo, apenas cedi meus direitos de imagem. 2. Falam do advogado que cuidou de todos os detalhes como se ele fosse um mero escritório de imigração. Não é. O advogado tem mais de 40 anos de experiência, mestrado e doutorado. Seu escritório atua em gestão de patrimônio e fundo de investimento há mais de uma década. A parte de imigração é apenas um departamento. E por quê? É da do trabalho explicar. Devido à necessidade de clientes de alto nível migrar o capital e residência para o local de seus investimentos. O cara diz que quer investir nos Estados Unidos, mas o status para investir você tem que ser residente permanente, que seria a espécie do teu green card. Ou se cara quer mudar a minha residência fiscal para os Estados Unidos. Ah, vai fazer isso como dessa forma, vai lá. Então, o escritório de advocacia cuida dos investimentos. Aportes financeiros, sei lá, compra e venda de bens. E a parte migratória é para resolver essas questões burocráticas. Mas tenta explicar isso para quem não quer entender. Não adianta. É falar para a parede. Para parede. Ninguém vai querer ouvir. Terceiro, nós não somos donos do filme, mas sim os mais de uma dezena de investidores. O escritório cuida apenas da gestão burocrática, financeira e legal dos recursos. Apresentei ele ao Mário, que estava procurando investidores para o filme, para saber de sua competência. Gostariam que eu apresentasse advogados petistas e advogados que eu não conheço? 4. O filme não é um produto inexistente ou um serviço fake de advocacia. É um produto real com grandes estrelas.
Todos os investimentos feitos nos Estados Unidos foram feitos nos Estados Unidos porque a produção foi americana, com autores americanos. Além do mais, devido ao estado de exceção, ninguém se arriscaria a investir no filme de Bolsonaro no Brasil, pois seria devidamente perseguido pelo regime e atrelado como financiador de golpe, como faziam. Investimentos nos Estados Unidos garantem segurança jurídica e uma jurisdição séria. Vocês acham que isso aqui faz sentido ou não? Olha, você está contratando uma equipe técnica de diretor, produtor, fora a equipe de atuação nos Estados Unidos, que são pessoas que com certeza vão querer receber o dinheiro delas nos Estados Unidos, pois é onde elas vivem, é onde elas moram, é onde elas possuem uma residência fiscal. Aí você cria um fundo para você poder já receber o dinheiro lá, já resolver as coisas lá, você estrutura isso para você também pagar o imposto e não ter problema, nenhum problema tributário nos Estados Unidos. Não. Tem que ter alguma maracutaia. É inaceitável, assim, é impossível para as pessoas acreditarem que os Bolsonaros não são bandidos. Tem que achar alguma coisa, né? São todos esses anos, mas tem que provar. É certeza absoluta. Foi igual quando o Bolsonaro recebeu o Pix do povão. Não, tem uma lavagem de dinheiro aí, rapaz. Tem que investigar esse Pix. Que história é essa aí desse Pix aí que o Bolsonaro recebeu? Vocês vão falar que também tá errado quando ele aponta que você estruturar toda essa parte financeira burocrática lá fora é muito menos arriscado judicialmente, de modo que você vai ser perseguido pelo Brasil, pela democracia. É muito mais seguro fazer isso lá fora do que no Brasil? Não, é para roubar dinheiro. Com certeza é para roubar dinheiro. 6. Que tipo de vantagem nossa família poderia dar na época, além de perseguição da tirania? Meu pai preso, eu exilado, meu irmão sequer sonhava em ser candidato. Vocês tentam sugerir que havia interesse outro. Qual interesse poderia existir em uma época em que todos nos consideravam liquidados? Assim, o que é que a gente vai ganhar com isso aqui? O que é que a gente pode oferecer em troca? Tudo não passa de uma tentativa tosca de destruição de reputação e tenta atrelar ilicitude em patrocínio para um filme. Mário Frias também comenta sobre a situação mais uma vez, mas não adianta tentar explicar porque a maioria não quer ouvir. Eu idealizei esse filme em 2023, após a consolidação do regime de exceção no Brasil, pois sabia que iríamos precisar de algo que preservasse o imaginário público das investidas de reescrever a história que toda tirania produz. Tínhamos um ideal muito claro, não usar recurso público. Não queríamos dinheiro do povo, nem dinheiro em troca de favores. A captação financeira do filme se deu quase que totalmente em 2024, quando o bolsonarismo estava sendo destroçado pelo regime de exceção. Todos que investiram no filme o fizeram com bastante receio de serem perseguidos pelo regime e sem esperar nada em troca. Afinal, o que tínhamos a oferecer em 2024, além de perseguição dos inimigos, além do retorno financeiro do projeto? Alguém pode negar que um filme, quando as principais estrelas do cinema do mundo e sobre a história da maior personalidade política do país, é um filme altamente rentável? Nesse ponto aqui, eu não acho nem que o Mário precisava falar do Jim Caviezel e qualquer outra coisa, não, nada. Gente, nós estamos no Brasil. No dia que Bolsonaro começou a ser perseguido e divulgaram o CPF dele, quanto dinheiro Bolsonaro recebeu de Pix? Quando Bolsonaro convidava as pessoas para ir para as ruas, o que acontecia? Quando Bolsonaro sinalizava qualquer coisa, o que acontecia? Vocês acham que um produto, o filme é um produto, sobre Bolsonaro, como vai ser a reação frente a isso? Será que as pessoas não vão querer assistir? Não, as tias do Zap no país não vão querer ir no cinema ver o filme de Bolsonaro. É até duro de imaginar, sabe? É como se não fosse realmente, como o Mário tá falando, um produto altamente rentável. O bolsonarismo é muito rentável, se quiserem explorar. Muito rentável. Mas, minha Nossa Senhora. Tentar imputar qualquer tipo de crime à aquisição de patrocínio privado em 2024 é apenas mais uma narrativa tosca que nasceu dentro da própria direita, que tenta sabotar a candidatura do Flávio, aproveitada pela esquerda sem escrúpulos. No fim, a realidade é clara. Se houvesse qualquer indício de crime, qualquer um, todos teríamos sido presos, como é o praxe no Brasil para bolsonaristas. Como não há qualquer ilegalidade em se produzir um filme, restou a tentativa de desgaste político para emplacar outro candidato. Não deu certo, pois o povo não é trouxa. Você vai falar que o Mário Frias está mentindo? Que qualquer indíciozinho, sem indício, o bolsonarista está sendo preso. Imagina com indício. Se não nos corrompemos quando tínhamos o orçamento trilionário do governo federal, não seria na produção de um filme, quanto mais estávamos sendo perseguidos, que faríamos isso. O filme já foi acusado de receber dinheiro do Trump, de emenda, da Prefeitura de São Paulo, todo tipo de narrativa tosca. Agora tentam transformar em crime a busca por investidores privados em 2024. A realidade é que fizemos uma baita produção com um orçamento muito menor do que o planejado, porque é muito difícil fazer cinema sem dinheiro público no Brasil. Essa produção será vista por milhões, e essa tentativa de assassinato de reputação cairá novamente. Eu tenho certeza que todo bolsonarista vai querer assistir esse filme.